A técnica mais básica para implementar variações em linhas de produtos de software realmente é a técnica de parametrização. Desde recursos básicos como a gente usar os parâmetros, né, que são passados para o programa na linha de comandos. Então aqui tem um exemplo de eu estou acessando dois argumentos que foram passados como parâmetro na linha de comando para esse programa, né? Então acesso isso e com base nesses valores, tá, que são passados, eu tomo um comportamento ou outro. Então aqui é uma variação basicamente de dispositivo. Então dependendo dos valores aqui, né, que foram passados na linha de comando, né, se for para esses dois dispositivos eu executo esse código, se não eu executo esse código daqui. Então aqui a gente está variando o comportamento. Isso daqui é o comportamento no if, é o comportamento que é de interesse de um dispositivo ou de um cliente, por exemplo, e aqui no else o comportamento que é de interesse de um outro cliente ou de um outro dispositivo. E a escolha entre os dois é feita com base em argumentos que foram passados para o programa na linha de comando. Então essa técnica é extremamente básica, né, onde a gente realmente usa pouca parametrização, é só o que é passado na linha de comandos. Mas pode ter formas alternativas mais poderosas do que essa, como lidar com arquivos de propriedades. Então aqui está um exemplo onde o arquivo de propriedades que está aqui embaixo tem informações sobre duas variáveis aí que representa o tamanho de tela que eu vou usar na implementação desse meu jogo, né? Então essas informações estão em arquivos de propriedade e no código eu abro esse arquivo de propriedade e tenho acesso aos valores dessas constantes. Tá? Então, ao invés dessas constantes terem valores hard-coded no código, elas estão hard-coded, no caso, em arquivos de propriedades. No código tem toda a flexibilidade de, mudando esse arquivo de propriedade, o código vai ter um comportamento ligeiramente diferente. Então, isso daqui seria o comportamento desejado para um cliente ter esses tamanhos de tela, ou melhor, nesse caso, um dispositivo, né? Se eu usar um outro arquivo de propriedades com o mesmo código, certo? Eu vou ter um outro comportamento diferente para um outro dispositivo usando tamanhos de telas diferentes, né? Então pode ser a variação com arquivo de propriedades desde coisas simples como constantes, como nesse caso daqui, mas pode também ser inclusive no arquivo de propriedades a propriedade ser o nome de uma classe e no código a gente criar uma instância dessa classe. Então no código a gente abre o arquivo de propriedades, né, e com base no valor da propriedade definida, então nesse caso aqui vai vir o relational repository, a gente lê isso e carrega a classe que tem esse nome que está associado a essa propriedade que foi definida no arquivo. Depois de carregar a classe, a gente cria um objeto, né, daquela classe usando reflexão computacional. Então um mecanismo bastante poderoso, onde se para um cliente eu quero essa classe Relational Repository, eu rodo esse código com esse arquivo de propriedades. Se para outro cliente eu quero uma implementação diferente de uma determinada da interface que é implementada por essa classe, certo? Só eu colocar aqui o nome de uma outra classe e ele vai usar essa nova classe e criar objetos dessa nova classe ao invés de objetos da classe anterior, né? E criando objetos de classes diferentes, eu tenho dados e tenho comportamentos diferentes, comportamento dos vários métodos, então eu posso variar vários comportamentos de uma única vez com essa técnica daqui, tá? Então a ideia básica dessa técnica de parametrização com arquivos de propriedades a gente tem um único código fonte, certo? Mas tem vários arquivos de propriedade, um para cada cliente, certo? Então aqui tem exemplos de 2 arquivos de propriedades, na prática vai ser um para cada cliente específico. Nesse caso aqui, os arquivos de propriedades só tem informações sobre 2 constantes, mas podem ter para várias
constantes de vários tipos, como a gente já viu. E cada constante dessa, ou cada grupo de constantes relacionada, representa as variações associadas a uma determinada feature. Então aqui, por exemplo, seriam as variações da feature tamanho de tela, que seriam essas duas constantes que representam a feature tamanho de tela. Mas a gente poderia ter várias outras propriedades representando variações em features diferentes, mas todas elas variações ou de constantes, né? Na verdade, em todas elas variações de constantes, ou de constantes como essas aqui que representam o tamanho de telas, ou como a gente viu no slide anterior, uma constante que representa o nome de uma classe, né? O que aí implica em várias mudanças de uma vez só, tá? E a gente muda com esse mecanismo não só os dados, como a gente está vendo aí, dados do nome da classe ou dados do tamanho de tela, mas a gente pode também, junto com o condicional, com a execução condicional, mudar o comportamento. Então, se a gente lê uma propriedade e com base no valor dela, a gente faz um determinado comportamento ou outro comportamento, a gente está possibilitando a mudança de comportamento, né, com base a variabilidade, a gente está possibilitando a implementação de variabilidade de comportamento dessa forma. Além da forma, como eu já falei, que se a gente variar a classe a ser instanciada, a gente também está mudando o comportamento. De uma forma geral, se a gente for olhar para essa técnica de parametrização para implementar variabilidades, né, ela tem um tamanho de código maior a outras técnicas que a gente vai ver depois. Isso porque todas as variações estão contempladas, tá, numa mesma base de código. Eu não mudo a base de código. Então, se clientes diferentes querem 5 implementações diferentes de uma interface, eu tenho que ter o bytecode das 5 classes, eu tenho que estar disponível no meu código fonte. Tá? Porque o que eu vou variar é apenas no arquivo de propriedades, né? E esse arquivo pode referenciar qualquer uma dessas classes e eu vou ter que criar um objeto dessa classe dinamicamente, né? Então, para criar ele dinamicamente, eu tenho que ter o bytecode da classe correspondente lá. Então, isso também implica maior uso de RAM, né? Porque eu tenho que atender em termos um único código fonte, que é compilado para um único bytecode, e esse bytecode tem que ter lá dentro dele o comportamento associado necessário a todas as variações requisitadas por todos os clientes, mesmo que para um determinado cliente eu só vá usar um subconjunto delas, né? Também pode ter algum impacto de performance pela execução condicional, porque a escolha entre as variabilidades ela é feita lendo arquivos ou através de condicionais em tempo de execução, tá? Não suporta muitos tipos de pontos de variação, porque como a gente viu ali, ou a gente vai variar constantes, né, que representam valores que eu quero usar no meu código, ou constantes que representam classes, ou eu vou variar o comportamento através de condicionais, certo? Mas aí na hora o condicional só posso usar dentro do corpo de método ou de construtor, não posso usar em qualquer contexto. Então isso limita os pontos onde eu possa implementar a minha variabilidade, que é o que a gente chama variation point. Tá? Agora permite uma flexibilidade muito grande, porque as escolhas podem ser dinâmicas. As escolhas podem ser feitas em tempo de execução. Então eu poderia imaginar até um cliente que altera o arquivo de propriedade em tempo de execução. Então, uma vez alterado esse arquivo de propriedade, eu vou notar a diferença de comportamento no meu programa. Tá? Então tem uma certa flexibilidade aí. E também tem um benefício de que todo o código de variação, por exemplo, ali no if-else, ele é verificado, compilado, checado, né, da mesma forma que o código que não é de variação. Então, se tem algum erro, já no processo de compilação, eu já detecto esse problema.